Olá, estamos na série Inglês do Enem e juntos vamos resolver a questão 3 do Enem 2023. Na sua prova, você encontrará 5 textos em inglês com 5 questões e alternativas em língua portuguesa. E nesta questão, nós encontramos o fragmento do poema Things We Carry on the Sea, Coisas que Carregamos no Mar. Mas antes de ler o poema, nós vamos ler a pergunta e suas alternativas. Então vamos lá. Ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o quê, né? O risco de choques culturais, o impacto do ensino de história, importância da luta ambiental, existência de experiências plurais, necessidade de capacitação profissional. Durante a leitura desse texto, a gente vai fazer uma tradução livre, rápida, mas você também vai percebendo palavras já conhecidas que você já estudou e outras que parecem com a língua portuguesa. Então, você vai ter a leitura e a compreensão do texto bem facilitada por isso. Things we carry on the sea. Coisas que carregamos no mar, no oceano. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. Carregamos lágrimas nos olhos. Adeus, pai. Adeus, mãe. We carry soil in small bags. May home never fade in our hearts. Nós carregamos o solo, um pouquinho de terra, in small bags, em pequenas bolsas. Que nossa casa nunca desapareça dos nossos corações. We carry carnage of mining, droughts, floods and genocides. Nós carregamos carnificinas das minas, secas, enchentes, genocídios. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds. Nós carregamos o pó das nossas famílias e vizinhos incinerados em nuvens de cogumelo. We carry our island sinking under the sea. Nós carregamos as nossas ilhas afundando no mar. We carry our hands, feet, bones, hearts and best minds for a new life. Nós carregamos as nossas mãos, pés, ossos, corações e as melhores mentes para uma nova vida. We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. Nós carregamos diplomas de medicina, de engenharia, de enfermagem, educação, matemática, poesia, mesmo que eles não signifiquem nada para a outra margem, né, para a outra costa do oceano. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals, schools, temples, built on our ancestors' back. Nós carregamos ferrovias, plantações, lavanderias, bodegas, que seriam mercearias, taco trucks, caminhões de taco, fazendas, fábricas, lares de idosos, hospitais, escolas, templos, construídos nas costas, né, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. We carry old homes along the spine, new dreams in our sheds. Nós carregamos velhas casas, né, nossos lares, sobre a nossa coluna, nossa espinha,
novos sonhos no nosso peito. We carry yesterday, today and tomorrow. Nós carregamos o ontem, o hoje e o amanhã. We are orphans of the wars forced upon us. Nós somos órfãos das guerras que nos foram impostas. We are refugees of the sea rising from industrial waste. Somos refugiados do mar que cresceram dos lixos industriais, dos destroços industriais. And we carry our mother tongues. E nós carregamos as nossas línguas maternas. As we drift, à medida que nós flutuamos in our rubber boats, em nossos botes, né? Barcos de borracha, a gente pode traduzir como botes. From shore to shore to shore. De uma costa a outra costa, né? De uma costa a outra, né? De uma margem do mar, do oceano, a outra margem do mar, do oceano. Aí você pode estar pensando, professora, eu consegui entender o texto porque você fez a tradução simultânea aí, né? Uma tradução livre, tudo bem, mas sozinha lá na prova, como é que eu vou saber? Como é que eu vou me virar? Pessoal, eu gostaria que vocês encarassem esse texto. Se você perceber, nós temos muitas palavras parecidas com o português, muitas palavras que vocês já viram ao longo dos seus estudos, desde lá do sexto ano do ensino fundamental. Então, com essas palavras, com aquilo que você já sabe, é possível depreender, inferir o sentido das palavras e do que esse texto está querendo nos mostrar. Esse texto fala sobre um problema que está acontecendo muito no nosso dia a dia, que é dos refugiados que se lançam ao mar em botes, arriscando a própria vida, deixando tudo para trás, fugindo da guerra, fugindo dos horrores que eles estão enfrentando no país de origem. E são pessoas que têm diplomas, são pessoas que têm familiares, que são pessoas que são empreendedores, mas que deixaram tudo para trás porque não tem como exercer a função que eles exerciam num país em guerra, né? Eles estão querendo salvar a própria vida. E eles levam consigo tudo que eles tiveram, né? As suas histórias de vida, todas as suas experiências de vida, experiências em todas as áreas, né? Familiares, na área de trabalho, de educação e por aí vai. Então, já dá para a gente ter uma noção, a partir do que a gente já sabe, do que o texto está querendo nos dizer, qual é a mensagem deste poema. Então, agora vamos analisar cada alternativa e verificar qual é a correta. Então, ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar risco de choques culturais. Olha, quando a gente vai viajar para um outro país, realmente a gente vai ter um choque cultural, né? A comida é diferente, toda a paisagem vai mudar, né? A roupa, o vestuário das pessoas, a linguagem, vai ter um choque cultural realmente. Mas está apresentando um risco. O poema está descrevendo, né, destacando o risco de enfrentamento de um choque cultural. Bom, a gente não está percebendo isso, né? A gente leu o texto e viu que ele está descrevendo o que eles deixaram para trás, rumo ao novo país. Eles não estão preocupados com esse choque cultural. Bom, pode ser, então, que você tenha uma dúvida, que essa seja correta, então vamos deixar assim um tracinho e depois a gente retorna. Letra B. Impacto do ensino de história. Gente, apesar de esse acontecimento, né, de refugiados, já virou um fato histórico, né, que está sendo retratado da história, nos livros de história, como algo realmente muito relevante para a história de todos os países que em guerra.
Mas esse poema, ele não está falando sobre o ensino de história. O poema não está falando sobre o ensino de história, tá? O fato em si dos refugiados é um fato histórico, mas o poema não retrata, não fala sobre o ensino de história. Então, esse daí não. Letra C, importância da luta ambiental. Apesar de alguns versos trazerem problemas ambientais como secas, enchentes, a leitura do poema não mostra, não trata sobre importância da luta ambiental, não fala nada sobre a importância de se lutar, porque senão vai acabar, vai atrapalhar o local, nada disso, tá? Então, não temos aí falando sobre a luta ambiental. Letra D, existência de experiências plurais. Bom, muitas experiências foram retratadas ali, né, nesse texto. Experiências profissionais, experiências familiares, experiências até de vida, né? De ancestrais, de tudo que aconteceu da narrativa da vida das pessoas que se lançam ao mar. São várias experiências que essas pessoas trazem consigo. Essa poderia ser uma ótima alternativa que a gente pode deixar mais um tracinho aí. Então, até agora, letra A e letra D, depois a gente volta nas duas para ver qual que seria a correta. Letra E, necessidade de capacitação profissional. O texto ele mostra que os refugiados trazem consigo diplomas, né? E aí várias profissões apareceram no texto, mas não fala sobre a necessidade de capacitação, muito pelo contrário, eles já são capacitados, são profissionais capacitados, diplomados, mas não sei, talvez não sirva de nada, não servirá de nada nesse novo país para onde eles estão indo, né? Porque um país às vezes não aproveita o diploma do outro país. Então, vamos retornar às alternativas que a gente colocou o tracinho, que foi a letra A e a letra D. Risco de choques culturais. E a letra D, existência de experiências plurais. Bom, ficamos em dúvida em dois. Vamos voltar à pergunta da questão. Ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o quê? Então, essa viagem marítima fala o que, mostra o quê, né? Está mostrando o quê? Essa viagem que os refugiados estão fazendo está mostrando risco de choques culturais ou existências de experiências plurais. Então, com a leitura do texto, a gente percebeu que os refugiados trazem consigo, we carry, nós trazemos, nós carregamos, eles estão trazendo consigo experiências que eles tiveram no país de origem, tá? Então, com certeza é a letra D. Não percebemos com a leitura desse poema nenhum risco de choque cultural, né? Eles não estão preocupados com o choque cultural, eles estão preocupados em sobreviver, né? Eles nem queriam realmente sair do país, eles estão sendo, entre aspas, obrigados a sair por conta das guerras. Então, resposta letra D de dado. Para a resolução de cada questão de inglês do Enem, você terá 3 minutos. É claro que neste vídeo a gente gastou muito mais do que 3 minutos, porque a gente foi detalhando cada alternativa para você entender qual é a lógica por trás da pergunta. Mas aí você, no dia da prova, não precisará de todo esse detalhamento. Você vai ler a pergunta da questão, vai ler as alternativas e vai voltar ao texto procurando a resposta. Não necessariamente você precisará saber o significado de todas as palavras. Com a bagagem que você já tem de conhecimento do inglês, você será capaz de entender o assunto e aí você vai procurar o que o examinador quer com essa pergunta. E neste canal você encontra vídeos de língua inglesa com gramática e vocabulário, para você aumentar o seu repertório linguístico
e assim fazer uma excelente prova de inglês do Enem. Confere lá.